chefe da máfia Karina descobriu o segredo surpreendente da empregada. A revelação que mudou tudo. Era uma noite quente na periferia de São Paulo, e Maria olhava pela janela da sua pequena casa, escutando o barulho distante dos carros e as risadas das crianças na rua. Com seus 30 anos, a vida não tinha sido fácil, mas ela acreditava no poder do trabalho honesto. Mãe de 2 filhos e cuidadora da mãe idosa, Maria lutava todos os dias para proporcionar um futuro melhor. O que podia fazer era limpar, cozinhar e cuidar, sempre com um sorriso no rosto, mesmo que por dentro, sua alma estivesse cansada. A luta diária a tornava conhecida na comunidade. Ela era uma mulher de força e amor, mas os sonhos pareciam distantes como as estrelas no céu. Do outro lado da cidade, Karina, a temida chefe da gangue local, se afirmava com mão de ferro. A mulher de 35 anos se via como uma rainha em meio ao caos, mas esse título vinha com um preço. Ela havia perdido tudo e todos em sua vida. A violência era o seu cotidiano, e a falta de compaixão, seu escudo. No entanto, quando decidiu contratar uma empregada, não imaginava que essa escolha despertaria habilidades adormecidas em seu próprio coração. Maria chegou à casa de Karina como uma brisa de esperança. No entanto, uma noite fatídica mudaria tudo. Durante um jantar que reunia os membros influentes da comunidade, um desentendimento explodiu. Karina, enquanto tentava impor seu domínio, descobriu que Maria estava ligada a um capítulo sombrio de sua história. A revelação deixou todos na mesa em silêncio, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria tentava esconder o peso do que sabia, mas cada palavra que a gangue proferia a fazia sentir como se estivesse sufocando. O que era a vida de sua família diante da análise da força de Karina? Com um sobressalto no peito, Maria se levantou e, com tremor na voz, desafiou a chefona, lembrando-se de quem realmente era. Suas lágrimas começaram a cair, enquanto falava sobre o amor por sua mãe e o que realmente importava na vida. O olhar de Karina, antes gélido, começou a se aquecer com a empatia que a revelação de Maria provocou. Os murmúrios na mesa cessaram e os olhares se voltaram. O que teria sido apenas mais um ato de autoridade se transformou em um momento de reflexão coletiva. Karina, que sempre viu tudo em preto e branco, começava a perceber que a vida dos outros também carregava sombras e luzes. A tensão havia mudado de cena e o dilema se apresentava. Karina deveria escolher entre continuar a série de violência ou ouvir a voz comovente de Maria. Dat ecoava a busca por uma identidade perdida. 2 destinos se chocavam, cada um com suas dores e esperanças. E no silêncio carregado, Maria olhou nos olhos de Karina e lançou a pergunta que poderia mudar tudo. O que é realmente mais forte, o perdão ou a ambição? E assim, o futuro das 2 mulheres e da comunidade estava prestes a mudar. Mas como? A cena se desfocou, deixando todos em suspense, ansiosos por uma resolução. O silêncio na sala de jantar era tão denso que parecia ter vida própria. Karina olhou nos olhos de Maria, buscando respostas que nem ela mesma tinha. A expressão da chefona, normalmente impenetrável, agora era um reflexo de incerteza. O ar estava pesado com a expectativa de todos ali presentes. Quem diria que uma simples empregada poderia causar tal comoção em um mundo onde a força era a regra? Maria sentia seu coração pulsar forte, como se quisesse escapar do seu peito. Acredito que essa é a hora, pensou, enquanto encarava a mulher que dominava a sua cidade com mãos de ferro. Karina, você acredita que o perdão pode mudar o curso da sua vida? Dos nossos destinos? A voz de Maria, embora trêmula, soava firme. Um desafio velado, um eco de suas verdades ocultas. Os olhares na mesa se alternavam entre as 2 mulheres, como se cada uma representasse um lado de uma luta ancestral. Karina, mesmo que relutante, estava começando a compreender que havia mais na vida do que a busca incessante por poder. A força de Maria, por outro lado, emanava uma luz que iluminava os cantos escuros de sua alma. Uma mulher entre os membros da gangue não conseguiu conter a indignação e disparou. O que essa mulher sabe sobre nosso mundo? Ela só limpa casas. As palavras insultuosas evocaram murmúrios no ar. Mas antes que a situação pudesse escalar novamente,
Karina levantou a mão pedindo silêncio. O poder que emanava dela agora era diferente. Não era a força que impunha medo. Era uma curiosidade genuína. Você está certa, Maria. Karina finalmente disse, sua voz soando mais suave, mas ainda carregada de intensidade. Eu não conheço o amor que você menciona. O que eu conheço é essa vida, e tudo o que ela levou de mim. Para Karina, essa era uma revelação. Uma fissura na armadura que ela usava há anos. Por um momento, Maria viu um vislumbre do ser humano por trás da chefona. O que restava de uma mulher que poderia ter escolhido um caminho diferente, uma vida comum. A mistura de raiva e compaixão dentro de Karina criava um dilema que ainda ninguém ali sabia como resolver. As crianças da vizinhança podiam ser ouvidas ao longe. Suas risadas eram um contraponto à tensão daquela sala. Maria, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Eu perdi muitas coisas em minha vida, mas sempre há tempo para escolher um caminho diferente. Um caminho que leve à luz. Nesse instante, cada palavra ressoou na mente de Karina. Seria possível? Poderia ela abandonar a violência em busca de algo mais significativo? O passado começou a invadir sua mente. Lembranças de quem já tivera e do que poderia ser. Mas ao mesmo tempo, a sombra da dúvida aparecia. E se ela se deixasse levar e tudo desmoronasse novamente? Karina ficou em silêncio, perdida em pensamentos. A comunidade, testemunha daquela transformação, aguardava a decisão da mulher que sempre carregou o jugo da força. Estava claro que a luta entre o coração e a ambição não tinha vencedores. Mas e se essa luta fosse o que ambos precisavam para encontrar um novo começo? Eu não sei. Karina finalmente falou, quebrando o silêncio que se instalara novamente. E com essa frase, o destino de todas as vidas ao redor estava prestes a mudar mais uma vez. O momento decisivo estava se aproximando, onde a escolha de Karina poderia abrir portas ou fechar todas as janelas de esperança. O que ela faria agora poderia marcar o início de um novo capítulo, não apenas para elas, mas para todos ao redor. Mas a dúvida pairava no ar. Até onde Karina estaria disposta a ir para mudar seu destino? O clima na sala era elétrico. O peso das palavras de Karina parecia pairar como uma nuvem carregada, prestes a desabar. Cada integrante da gangue, que sempre se mostrara tão firme e temida, agora observava em expectativa. O faro de mudança estava no ar, como um aroma doce perfumando um ambiente pesado. Maria sentiu a energia ao seu redor. Karina hesitava, e isso era um sinal. Um sinal de que a força que antes a dominava já não tinha tanto controle. Maria sabia que era o momento de intensificar sua mensagem, de tocar fundo no coração daquela mulher que, por tantas vezes, fora considerada imbatível. Karina, começou Maria, a voz firme, mas cheia de compaixão. O perdão não é apenas para os outros, é principalmente para nós mesmos. É libertador. Não seria finalmente seu momento de libertar-se desse passado que te aprisiona? As palavras de Maria ecoaram na sala, ressoando nas paredes que tantos segredos guardavam. Karina simplesmente observava, uma batalha interna refletida em seu rosto. Os membros da gangue, que antes se mostravam desdenhosos, agora estavam quietos, absorvendo cada momento. Você fala de liberdade, Karina retrucou com um sorriso amargo. E o que acontece com aqueles que não a conhecem? Aqueles que nunca tiveram a chance de vivê-la? Haverá um tempo para você, Karina. Não meça sua vida apenas pelas sombras que carrega. Olhe para a luz que está à sua frente. Maria respondeu, com a intensidade de quem sabe o que é lutar sozinha. Você pode escolher agora, ser prisioneira do passado ou ser a arquiteta de seu futuro. Nesse instante, os olhos de Karina brilharam. Era como se uma chama fosse acesa dentro dela, iluminando as partes mais obscuras de sua alma. Mas a dúvida ainda a consumia. E se o novo caminho a rejeitasse? E se ela não fosse capaz de desistir de tudo que acumulou com tanta dor? As interrogações a corroíam. De repente, o ambiente foi invadido pela euforia das crianças que brincavam fora. Suas risadas contrastando com a gravidade daquela conversa. O som era um alívio, como se a vida estivesse gritando a Karina que existia algo além daquele círculo vicioso. Olhe para elas, Maria disse, apontando discretamente para a janela. Elas não se preocupam com o que foi. Apenas aproveitam o que é. O que você quer deixar para elas, Karina? O legado da força ou a herança do amor? Karina sentiu uma fissura mais profunda em seu ser. Imagens de sua infância, de risadas e brincadeiras, de um tempo antes das escolhas que fez, invadiram sua mente como uma onda.
A visão das crianças era um espelho daquilo que ela mesma havia desejado para sua vida. O silêncio se estendeu e cada pessoa na mesa segurava a respiração, enquanto a tensão crescia. Karina estava à beira de uma decisão que não poderia mais ser adiada. O que ela queria agora? O que ela realmente queria? Sua mão tremia levemente enquanto ela colocava a cabeça entre as mãos, tentando encontrar clareza em meio ao caos emocional. E então, a porta da sala se abriu de repente. Um homem alto com um olhar severo e um semblante preocupado entrou. As crianças foram silenciadas instantaneamente, como se aquela figura carregasse a tempestade com ela. Karina virou-se assustada, sabendo que o passado tinha o seu jeito de cobrar o preço. "Karina", disse ele com a voz grave e autoritária que a fez tremer. "Temos um problema, e é urgente." A tensão aumentou ainda mais, e o que Karina faria a seguir poderia decidir não apenas seu futuro, mas também o destino de todos ao seu redor. Naquele momento, o dilema que parecia tão claro agora se tornava mais complicado. O relógio estava correndo, e as escolhas se tornavam cada vez mais pesadas. O que estava prestes a acontecer poderia ser a virada que ela ansiava ou o abismo definitivo de onde não haveria retorno. E a pergunta ressoava em sua mente: até onde ela conseguiria ir para mudar seu destino? Karina engoliu em seco, o coração acelerado em seu peito, os olhos fixos no homem à sua frente. Cada palavra que ele pronunciava parecia carregar um peso que ela não tinha certeza se conseguiria suportar. A sensação de estar encurralada se intensificou. "Que problema é esse?" perguntou, a voz tremendo entre a firmeza e o medo. "É sério", ele respondeu, o olhar sério. "Um dos nossos fornecedores não está cumprindo as partes. Tem gente tentando roubar nossos produtos e parece que estamos prestes a perder uma das maiores entregas." A pressão aumentava e o sentimento de impotência tomou conta de Karina. "E além disso, estão falando de você, Karina. Conversas nas ruas que podem nos colocar em risco." Um frio na barriga a envolveu. O passado que ela tanto tentava deixar para trás ainda a perseguia, e agora ameaçava não apenas sua vida, mas as únicas coisas que realmente importavam. As crianças, sua nova trajetória, suas esperanças. Karina olhou para os membros da gangue, que agora a observavam como se esperassem por um milagre. O que ela faria? Maria não se moveu, continuando a observar tudo de perto. Para ela, estava claro que a decisão que Karina enfrentava era mais do que uma escolha. Era um divisor de águas. As palavras não ditas pairavam no ar. Karina precisava escolher entre seu antigo eu, aquele que sempre se deixou levar pelas sombras, e a nova versão que Maria começava a enxergar. "E o que fazemos agora?" a própria Karina perguntou. O tom de sua voz estava mais baixo, como se falasse para si mesma. As crianças do lado de fora, ignorando o tumulto dentro, continuavam a brincar e a rir. Elas eram a luz em meio à escuridão. O homem, percebendo a hesitação, se aproximou. "Precisamos agir antes que seja tarde demais. Não podemos deixar que ninguém descubra o que está acontecendo. Você precisa se posicionar, Karina. Precisamos de você forte e decidida." As palavras dele cortaram como uma faca. A pressão era imensa, e com isso veio a lembrança da força que sempre gostou de ter, da posição de respeito que conquistou. Mas agora, estava em uma encruzilhada, e Maria, com seu coração aberto, lhe oferecia um caminho diferente, algo que não exigia violência, apenas coragem e amor. A liberdade também estava cravada nas suas mãos. "Karina, você não precisa ser a Karina de antes." Maria interveio, colocando a mão suavemente sobre o braço dela. "Se você escolher essa vida, pode ser que nunca escape dela. Precisamos de você agora. As crianças precisam de você. Eu preciso de você. Que legado você quer deixar, Karina? O que realmente importa?" Karina sentiu uma onda de emoções a invadir. O peso nas costas parecia aumentar, mas ao mesmo tempo uma pequena força começou a surgir dentro dela. O que ela queria realmente? O desejo de se libertar das amarras do passado estava gritando em contrapartida a necessidade de proteger sua gangue, iniciantes como ela, de um imprevisto que poderia fazer tudo desmoronar. Eu preciso pensar", disse ela, percebendo que a decisão não poderia ser apressada. E naquele exato momento, um eco de risadas infantis soou como um refrão, chamando sua atenção para o lado de fora. O homem refletiu a ansiedade em seu rosto. "Não temos tempo, Karina. Quanto mais você hesitar, mais difícil será a situação. Precisamos agir agora." As palavras cortaram a tensão no ar, e o clima que antes era de esperança, agora estava repleto de ansiedade. Karina olhou pela janela.
As crianças continuavam a brincar. Poderia simplesmente renunciar ao começo? Poderia deixar tudo isso para um futuro incerto? E foi nesse momento que uma voz familiar e doce atravessou seus pensamentos. Karina, era uma das crianças. Vem brincar com a gente. O convite infantil era como um chamado para a luz. Ela precisava decidir: seguir o caminho sombrio ou encontrar a liberdade que sempre sonhou. A virada estava mais perto do que nunca, e as sombras que a perseguiam estavam a pouco de serem dissipadas. Com um coração palpitante, Karina enfiou as mãos nos bolsos. Seria agora ou nunca. Eu vou fazer uma escolha, ela disse, finalmente vendo um caminho à frente. Mas antes que pudesse continuar, um barulho repentino ecoou de fora. Um grito agudo cortou a alegria, e tudo mudou de novo. O relógio não parava, e o momento da verdade se aproximava. O grito ecoou pela pequena rua, cortando o ar e mergulhando Karina em um mar de pânico. Sua respiração falhou por um instante, e todos ao seu redor congelaram. O riso das crianças, antes tão alegre, se transformou em sussurros nervosos. Karina sentiu seu corpo se mobilizar. Um impulso de ação a atravessou, e antes que pudesse pensar mais, ela saiu correndo em direção à porta. As paredes do barraco pareciam se voltar contra ela, e a luz sempre viva do dia agora trazia uma sombra pesada. O coração dela batia alucinado. Cada batida um lembrete de que o tempo se esvaía. O que havia acontecido? O que poderia ter causado aquele grito? Lá fora, a cena que se desenrolou era um pesadelo. Uma das crianças, pequena e frágil, estava caída no chão com o rosto pálido e angustiado. Karina se ajoelhou ao lado dela, sentindo o chão frio sob seus joelhos. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz soando como um sussurro desesperado. Uma garotinha com olhos grandes e assustados apontou para a rua. Um homem. Ele estava gritando e... Eu não sei, Karina. Ele doeu na gente. Uma onda de raiva e medo invadiu Karina. O homem. O mesmo que havia ameaçado a estabilidade que ela tentava construir. Ele estava de volta, e agora a ameaça estava mais próxima do que nunca. Olhando ao redor, ela viu outras crianças se aglomerando, ainda atordoadas, enquanto os rostos dos adultos mostravam preocupação misturada com um medo bizarro. Fique aqui, ela disse à garotinha enquanto se levantava e olhava fixamente para a rua. A adrenalina pulsava em suas veias, e a decisão tomava forma. Ela não poderia deixar que o passado destruísse seu futuro. Karina notou que o grupo de gangue dentro do barraco também se aproximava da porta, seus rostos endurecidos. O homem que antes tinha apressado sua decisão parecia agora um vulto na sua mente, reconhecendo que a situação tinha escalado rapidamente. Se ele está aqui é porque sabe algo sobre nós. E eu não vou permitir que isso acabe assim. Com um gesto firme, ela coordenou os outros. Vamos, precisamos averiguar a situação. Podemos perder tudo, ou se agirmos agora, podemos protegê-las. As crianças continuavam em estado de choque, mas sabiam que entre eles havia alguém disposto a se colocar na linha de frente. A coragem que brotava de Karina irradiava um calor invisível, e aos poucos, os adultos começaram a se unir a ela. Havia uma decisão coletiva ali, algo que parecia pulsar como uma energia real. Preparem-se! Não vamos deixar que ele nos consuma! Gritou Karina, enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão que começava a se formar ao redor deles. Ela cometeu um erro. Não havia só um homem lá fora. Havia um perigo que ela não havia antecipado. Antes que pudesse se preparar mentalmente, a figura alta de um homem apareceu no fim da rua. Seus olhos claros e confrontantes se fixando nos dela. Ele sorriu de forma ameaçadora, como um predador se aproximando de sua presa. Karina sentiu um frio percorrer suas costas, mas sua determinação não vacilou. Nós sabemos do seu jogo, gritou, sua voz ecoando pela movimentada rua da comunidade. E não vamos permitir que você nos ameace. O homem riu, uma risada baixa e profunda que fez o coração de muitos na multidão estremece. Você acha que pode me desafiar, Karina? Isso é apenas o começo. Enquanto ele avançava, Karina percebeu que sua escolha naquele momento iria definir não apenas sua vida, mas a de todos os que dependiam dela para terem um futuro melhor. E essa decisão ainda a levaria a descobrir segredos mais sombrios, que poderiam mudar tudo. O que ela não sabia era que aquela noite guardava muito mais surpresas do que poderia imaginar. E cada escolha, cada passo, a levaria a um desfecho que ninguém esperava. O homem continuou a se aproximar. Karina podia sentir a tensão no ar, como se toda a atmosfera estivesse prestes a explodir. O que você quer?
Ela gritou tentando manter a voz firme, mas a insegurança pesava em seu peito. Os adultos atrás dela trocavam olhares nervosos, como se o medo estivesse contagioso. Um sussurro percorreu a multidão. Devemos voltar. É melhor não arriscar. Mas Karina sabia que não havia mais espaço para recuo. O brilho no olhar do homem era uma advertência de que qualquer fraqueza seria explorada. Eu só vim buscar o que é meu, ele afirmou, os lábios curvando-se em um sorriso sarcástico. Essa festa de proteção não serve para nada. Você acha que pode me tirar o que eu quero? O desafio que ele lançava parecia se desenrolar diante dela, como uma teia, sussurrando promessas de dor e perda. Karina olhou para as crianças, vendo a fragilidade e a confiança nelas. Não podemos deixar que ele nos acorrente de novo, pensou. Não novamente. Com uma respiração funda, ela se adiantou. Sua voz agora carregando uma força que ela não sabia que possuía. Se você quer algo, vai ter que passar por mim. Os olhos do homem brilharam com uma mistura de desprezo e surpresa. Ele não esperava resistência, não de uma simples mulher da comunidade. A multidão silenciou, todos absorvendo a coragem daquela que, há pouco tempo, era apenas mais uma figura entre eles. Você não sabe em que está se metendo, Karina, ele sibilou. Eu sou mais poderoso do que você imagina, e não hesitarei em destruir tudo o que você ama. As palavras dele reverberaram, ameaçadoras e cheias de veneno. No entanto, o olhar de Karina não desviou. A presença dela ali, desafiando um homem que parecia sair direto de um pesadelo, foi como um lume numa noite escura. O espaço ao redor dela começou a se agitar. Surpresas, esperanças e medos se entrelaçando como se a comunidade estivesse se unindo atrás daquela figura destemida. Você pode tentar, ela respondeu cada palavra cortante como uma lâmina. Mas isso é o que você não entende. Não estamos mais sozinhos. Não vamos ceder ao seu medo. Juntos, somos mais fortes do que você pensa. O homem parou, o sorriso desaparecendo do seu rosto. Ele franziu a testa, assimilando cada palavra dela. Um momento tensionado pairou no ar. Poderia ser uma virada? Se é assim que você quer, então vou me certificar de que aprenderá da maneira mais difícil, ele disse, começando a recuar lentamente, mas sem perder a postura ameaçadora. As palavras dele tremulavam como uma tempestade prestes a se desatar. Uma onda de alívio e terror percorreu a multidão. Karina sabia que esse não era o fim. Em sua mente, pensamentos se entrelaçavam. Eles tinham algum poder agora, mas ainda estavam longe de estar a salvo. E essa batalha era apenas um pretexto para algo muito maior. Um toque suave em seu braço a fez desviar a atenção. Era a garotinha que ela havia deixado sob cuidado. Karina, você vai ficar bem? A menina perguntou, com um olhar que misturava esperança e medo. Karina se agachou, buscando confortá-la. Sim, vamos ficar bem, eu prometo, disse com uma confiança forçada. Mas precisamos descobrir o que isso realmente significa. Temos que entender a ameaça todo dia. E assim, enquanto o homem desaparecia na escuridão, Karina sabia que aquilo era só o começo. O que ele realmente queria? Que segredos dinocavam por trás daquela aparente bravura? O futuro da comunidade dependia disso, e ela estava determinada a descobrir. Com um suspiro pesado, ela olhou para o grupo atrás de si. Precisamos nos unir e planejar. Fazendo isso juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E as palavras dela ecoaram com um poder renovado. Mas mal sabia ela que as respostas que buscava estariam mais próximas do que pensava, e a próxima ameaça poderia arrastá-la para um novo abismo. Karina se levantou, ainda sentindo o peso das palavras do homem ecoando em sua mente. Ele havia desaparecido na escuridão, mas sua presença persistia, como um cheiro de fumaça que não se dissipa. Ao seu redor, as pessoas começaram a se mover, murmurando, tentando entender o que acabara de acontecer. A atmosfera de tensão era palpável, mas uma nova chama de determinação também surgia. Karina! A voz de Lucas rompeu a nuvem de preocupações. Ele se aproximou, a expressão preocupada estampada no rosto. O que foi aquilo? O que ele queria? Antes que ela pudesse responder, um brado de uma das crianças chamou a atenção deles. Um menino de cabelos despenteados apontava para o canto da praça. Karina, olha, a Sônia! A mulher que costumava ser apenas uma funcionária da casa de Karina ali estava, desmoronando no chão com lágrimas nos olhos. Sônia sempre teve um jeito doce e gentil. Mas naquele momento, o desespero a consumia. Quando Karina alcançou Sônia, a mulher balbuciou. Karina,
Eu não sabia... Calma, Sônia, Karina disse com firmeza. O que está acontecendo? Sônia segurou a mão de Karina com tanta força que uma dor aguda percorreu seu pulso. Aquele homem, ele não é só um intruso. Ele tem um plano, algo sobre todos nós. Ele está vindo atrás do que está escondido. E você precisa saber a verdade. O coração de Karina disparou. O que Sônia teria a dizer que era tão importante? Fala, por favor, o que você sabe? A mulher hesitou, seu olhar vagando pela multidão, como se temesse que todos estavam ouvindo. Eu trabalhei para ele, Karina. Não como você pensa. Eu achava que estava ajudando ele, mas agora sinto que fui enganada. Não posso deixar isso continuar. Ele quer algo que se esconde no passado da nossa comunidade. Karina sentiu um arrepio. A história da comunidade era rica em folclore e mistérios. Mas o que seria tão valioso a ponto de atrair um homem como aquele? Ele se chama Claudiano. E não é só um homem, ele é a raiz de um mal que vem se espalhando, e eu não sabia. O que temos aqui, ele quer. Os olhos de Karina ficaram fixos em Sônia. Como você sabe disso? O que ele quer? Ele quer uma relíquia, algo que foi deixado para nós, anos atrás. É mais do que um objeto, é um símbolo de proteção e de poder. Sônia ficou visivelmente assustada, recuando para longe dos olhares curiosos. E eu não posso deixar que isso caia em mãos erradas. Justo quando as palavras dela penetraram na mente de Karina, uma sensação de urgência tomou conta. Ela se virou para a multidão que agora estava atenta. Pessoal, precisamos nos unir. O que quer que seja, não podemos permitir que Claudiano leve isso. Temos que descobrir o que realmente está em jogo. Os rostos ao seu redor estavam começando a se encher de esperança. Não era apenas ela, mas todos estavam percebendo a força que poderiam ter juntos. Mas, Karina, Lucas interveio. Não sabemos o que estamos enfrentando. E se ele voltar? E se... A determinação de Karina era firme. Se ele voltar, estaremos prontos. Vamos descobrir tudo o que pudermos sobre essa relíquia e nos preparar. Tenho que saber o que eu realmente protejo. Sônia, ainda tremendo, gesticulou. Você deve juntar todas as peças do quebra-cabeça, Karina. Pode haver mais pessoas envolvidas do que imaginamos. E o tempo está se esgotando. Karina olhou para o horizonte, onde a noite começava a cair. A sensação de que algo estava prestes a desabar, envolvendo-os, aumentava. Dentro de si, uma chama de coragem despertava, mas sabia que a jornada seria longa e cheia de perigos. E no fundo de seu coração, enquanto a multidão se dispersava com novos sussurros de esperança e determinação, uma pergunta dançava em sua mente. Quais segredos as paredes dessa comunidade guardavam? Seria possível que a história que conhecia mudasse para sempre? E assim, com uma nova missão pela frente, Karina sentiu que havia muito mais a descobrir do que jamais sonhara. Karina piscou algumas vezes, tentando afastar a névoa que envolvia sua mente. A comunidade, antes um lugar simples e familiar, agora parecia carregada de segredos obscuros. Ao seu redor, as pessoas começaram a se dispersar, mas havia uma nova energia, uma chama acesa nos olhos de seus vizinhos. Eles estavam começando a entender que precisavam lutar. Precisamos nos reunir mais tarde, numa casa, longe dos olhares curiosos, sugeriu Karina, e todos assentiram. O plano estava colocado, mas um burburinho de nervosismo ainda pairava no ar. Afinal, o que quer que Claudiano estivesse buscando era urgente. Enquanto Karina e Lucas caminhavam pela praça, o peso das palavras de Sônia ainda a pressionava. Uma relíquia de proteção e de poder, repetiu, tentando conectar os pontos enquanto paravam sob a luz fraca de um lampião. O que poderia ser tão valioso? Lucas, com os pensamentos correndo, respondeu. Talvez algo que nossos antepassados deixaram. Algo que tenha a ver com a nossa história. Você se lembra das histórias de quando éramos crianças? Os contos sobre aqueles que vieram antes de nós? A menção das histórias trouxe um calor ao coração de Karina. Lembrava-se das noites em que se reunia com outras crianças para escutar os mais velhos falarem de ações heróicas e encantamentos obscuros que guardavam o vilarejo. Contudo, nunca imaginou que aquele conhecimento pudesse voltar à tona em um momento tão crítico. Mas eles não tinham muito tempo para refletir. O sol estava se pondo, a escuridão se aproximava, e com ela a possibilidade do retorno de Claudiano. Vamos voltar para casa. Temos que pensar em um plano real. Karina falou, seu tom firme ressoando entre as árvores. Eles se despediram da multidão e seguiram para casa.
O caminho, que costumava ser reconfortante, agora parecia quase ameaçador. Cada sombra parecia espreitar. Cada canto poderia esconder um intercorrente. Assim que chegaram ao apartamento de Karina, ela trancou a porta com um suspiro pesado. E agora? Lucas perguntou. Ele olhava em volta, tentando encontrar respostas no ambiente familiar. Karina se sentou à mesa, seus dedos batendo suavemente na superfície. Precisamos entender mais sobre a história. Sônia mencionou que trabalhou para Claudiano. Pode haver outros na comunidade que também podem nos ajudar. Precisamos falar com eles, descobrir o que sabem. Se ele está perto, talvez não tenhamos muito tempo. Lucas concordou, mas a preocupação estava estampada em seu rosto. E se ele estiver escutando? E se houver alguém observando a gente agora? Se quisermos lutar por isso, temos que correr riscos. Karina disse, a voz baixa, mas cheia de determinação. As histórias que ouvimos não podem ser apenas lendas. Um pedaço da verdade pode estar escondido sob nossos pés. Estudando o ambiente, Karina notou livros antigos na estante, memórias da infância de sua família, que podiam conter pistas. Eu tenho que olhar isso. Pode ter alguma informação que nos ajude, exclamou levantando-se. Lucas fez o mesmo, ajudando a vasculhar os volumes empoeirados. Enquanto examinavam cada título, uma sensação de urgência crescia. Karina sabia que cada minuto contava. As palavras de Sônia ecoavam em sua mente. O que é esta relíquia? Onde ela está escondida? Temos que encontrar isso antes que ele faça. Finalmente, enquanto inspecionava um velho livro, uma passagem parecia brilhar com uma luz metálica, captando sua atenção. Lucas, olha isso! Uma ilustração em particular parecia muito familiar. Uma antiga caixa de madeira com símbolos intricados. Assim que seus olhares se encontraram, Karina sentiu um arrepio. Esta pode ser a chave. A relíquia. Onde a encontramos? O que mais pode estar escrito aqui? O coração batia acelerado, a tensão quase palpável no ar. Com um misto de esperança e medo, Karina sabia que a verdade poderia ser revelada a qualquer momento. Mas seria essa descoberta o começo de algo grande ou o final de tudo que conhecia? A pergunta dançava em sua mente enquanto novas sombras se formavam nas paredes e a noite se tornava mais profunda. Karina não conseguiu desviar o olhar da ilustração. A caixa sob uma luz fraca parecia pulsar, como se guardasse dentro de si um pedaço da história do vilarejo. O que mais está aqui? Pensou, folheando ansiosamente as páginas enquanto Lucas a observava, imóveis com a expectativa. Tem alguma coisa escrita embaixo da ilustração. Lucas apontou, puxando a cadeira para mais perto. O texto era emoldurado por uma borda de símbolos que Karina não reconhecia. Ele estava desgastado, mas o brilho das palavras parecia iluminar a sala. A relíquia dos antigos, guardiã daqueles que se levantaram contra a escuridão. Karina leu em voz alta, a voz tremendo. O que será que isso quer dizer? Esta relíquia, a tal caixa, está ligada a nós de alguma forma, Lucas. Guardiã de uma revolução. Lucas murmurou, seus olhos se arregalando. Karina, você acha que nossos antepassados, eles também passaram por algo parecido? Ela sentiu seu coração disparar. Era impossível não se conectar à dor e ao medo que os velhos homens e mulheres daquele vilarejo devem ter sentido. Agora, diante dela, a possibilidade de um novo começo era quase palpável. Se encontrarmos essa caixa, talvez possamos descobrir como usar seu poder, Karina disse, a esperança mal R se formando em sua voz. Lucas assentiu. Se soubermos o que está lá dentro, poderemos nos proteger de Claudiano. Mas e se ele já estiver nos rastreando? O medo se misturava à determinação em seu olhar. Precisamos descobrir onde a caixa está escondida. Lembre-se das histórias que ouvimos, dos locais sagrados e dos símbolos que os mais velhos falavam. Karina respirou fundo, sentindo a adrenalina fluir pelas veias. Podemos começar pela antiga matriz. A menção da matriz fez a atmosfera ao redor dele se agitar. Era um lugar que todos respeitavam. Um espaço onde as orações eram sussurradas e as promessas de proteção feitas. Mas está longe e Claudiano. Ele conhecia nossos passos. Se tentarmos chegar lá... Lucas hesitou. Precisamos. É o único lugar que pode nos dar respostas, Karina afirmou com firmeza. Ela sentia que estava no limite de uma linha tênue entre a realidade cotidiana e um mundo onde os contos antigos podiam ser verdadeiros. O tempo estava correndo e a sombra de Claudiano parecia se aproximar. Viraram as páginas do livro mais uma vez
e cada linha parecia revelada como um caminho a ser seguido. Aqui! Karina exclamou. Diz que a caixa pode estar escondida sob a árvore da vida, onde os primeiros habitantes do vilarejo celebravam seus rituais. Aquela árvore enorme no centro da praça. Lucas percebeu, os olhos brilhando. Devemos ir agora mesmo. Mas antes que eles pudessem se mover, algo como um estalo no fundo da casa os congelou. Um vento gelado passou pela janela, fazendo as páginas do livro folhearem rapidamente, quase como se estivessem tentando lhes contar algo. O coração de Karina disparou. O que foi isso? Lucas perguntou com a voz baixa. A tensão no ar se tornava quase insuportável. Não sei. Mas precisamos nos apressar. Karina respondeu antes de perceber que as luzes da praça começaram a piscar. Uma presença parecia se formar na escuridão. O que quer que estivesse se aproximando, eles não tinham muito tempo. Como urgente, sem sequer se dar conta de que a vida que conheciam estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, ambos se prepararam para atravessar a escuridão em busca da árvore da vida. A esperança e o medo se entrelaçavam no peito de Karina, enquanto a noite pulsava à sua volta. Mas ao abrirem a porta, uma figura familiar se destacou nas sombras. Um sorriso inquietante iluminando seu rosto. Era alguém que eles jamais esperariam ver naquela situação. O que isso significava para eles? E o que mais estava prestes a ser revelado? Com a adrenalina correndo e as dúvidas se intensificando, Karina sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A figura se adiantou na penumbra e Karina reconheceu instantaneamente o homem. Era Claudiano, mas não era o mesmo que enfrentara na praça. Seu olhar estava repleto de uma malícia que enviou calafrios por toda a espinha de Karina. Achou que poderia escapar de mim tão facilmente? Ele provocou. A voz como um sussurro carregado de ironia. Você! O que quer de nós? Karina respondeu tentando reunir a coragem que parecia escorregar de suas mãos. Quero a relíquia, é claro. Você não pode entender o que isso significa para você, e para todos. É um poder que seu povo já teve e se esqueceu. Ele se movia com uma confiança perturbadora, como se já soubesse que tinha o controle da situação. Lucas estava ao lado de Karina. Sua expressão refletia preocupações profundas. Ninguém vai deixar você colocar as mãos nisso! Ele gritou, sua voz se elevando, mas Claudiano apenas riu, um som frio, sem alegria. Ah, Lucas! Você está tão inocente. A relíquia não é apenas um símbolo. Ela é uma tela que pode ser pintada com as histórias de poder e de ambição. Um poder que está esperando por alguém como eu para reviver. Karina passou a mão sobre o peito, sentindo a pulsação acelerada do seu coração. O que ele disse estava errado, e isso a fez perceber algo profundo. Ela tinha a responsabilidade de reescrever aquela história. Não com violência, mas com amor e esperança. Algo que Claudiano aparentemente não compreendia. Você não tem ideia de quem somos, Claudiano. Karina disse, a voz se firmando. Nossos antepassados não nos deixaram apenas uma relíquia. Eles deixaram um legado de união, resistência e amor. Você não poderá destruí-los com suas mentiras. Unidade e amor. Lindos conceitos, Karina. Mas no final do dia, o que os mantém vivos é o poder e a força. Algo que você está prestes a entender da maneira mais difícil. Ele deu um passo à frente, seus olhos fulgurantes como chamas. E no exato momento, a luz da sala piscou novamente. Karina percebeu que Claudiano não estava apenas manipulando criaturas. Ele estava invocando uma escuridão física, uma força que poderia se transformar em algo ameaçador. Lucas! Karina gritou, percebendo que precisavam agir rapidamente. Precisamos encontrar a árvore da vida. Agora! Vamos! Eles viraram-se e começaram a correr, mas a figura de Claudiano se interpôs entre eles e a porta, como uma barreira física e emocional. Não tão rápido! O riso dele era como o ranger de correntes antigas. Se você conseguir passar por mim, talvez eu permita que descubra o que esconde a relíquia que tanto procura, mas você tem que me convencer de que merece saber. Karina respirou fundo, um turbilhão de pensamento passando por sua mente. Nós nos unimos, Claudiano. Não apenas para uma batalha física, mas uma luta por nossas almas. Você está tão obcecado pelo poder que esqueceu das histórias que nos tornam humanos. Histórias, você diz? Ele riu, sua voz ecoando na sala como um trovão. Então conte-me, Karina. Tocarei sua alma com ambição, e verá que as histórias não importam. Ali, congelados no tempo e espaço,
Karina e Lucas se viraram um para o outro. Uma mensagem silenciosa passou entre eles. Era a hora de encontrar sua força, a força que sempre estivera presente na comunidade. Você quer a relíquia? Karina desafiou, sentindo uma chama dentro de si. Você terá que passar por nós e por todos que se levantam. E não será apenas uma luta física, mas emocional, espiritual. Lindo discurso, mas eu sou o lobo e você é apenas uma ovelha na minha zaga. Claudiano provocou, mas sua confiança vacilou ao ver o brilho no olhar de Karina e Lucas. Em rebanho somos tudo menos ovelhas. Somos uma tempestade. Karina gritou, o coração explodindo com coragem. Podemos enfrentar você juntos. Subitamente, as luzes que piscavam em volta da sala se estabilizaram. As sombras que antes dançavam ao redor, agora se tornaram formas de resistência e coragem. Como se os ancestrais do vilarejo respondessem ao chamado. Através da grande janela, uma lufada de vento fresco soprou, como se a natureza estivesse ao seu lado. A multidão finalmente se aproximava. As vozes e os sussurros se tornavam música de esperança, e Claudiano começou a hesitar. A energia positiva começou a acuar a escuridão que ele trazia, e a determinação em seu olhar se transformava em preocupação. Não! Ele bradou segurando a mão agressivamente. Isso não termina aqui, Karina. Isso é só o começo. Mas já era tarde. Com as comunidades unidas, os olhos voltados para ela, Karina ergueu a cabeça. Ela sabia que superara algo e que não havia como voltar atrás. A nova história começava ali, naquela noite, e a relíquia não simbolizava o medo, mas a força que havia nascido da união e da resistência. E enquanto Claudiano sumia nas sombras, levando consigo o tanto de esperança que tentara roubar, Karina compreendeu que, às vezes, aquilo que procuramos sempre esteve ao nosso redor. A transformação começou quando se permitiu ver além das lutas, quando começou a acreditar nesse poder coletivo. Agora, vamos descobrir o que realmente significa essa relíquia e como trazer luz para nossas vidas novamente, Karina proclamou. E uma onda de aplausos e gritos de alegria ecoaram na sala, preenchendo cada canto com a certeza de que o amor, através da união, se ergueria sobre qualquer sombra. Karina olhou para Lucas e ele sorriu com orgulho. Eles tinham começado uma nova jornada, e a verdadeira transformação nenhuma escuridão poderia apagar. Agora era a vez deles se unirem e não apenas enfrentar as trevas, mas criá-las, porque a força de um povo é a luz que nunca se apaga. Este não era o fim, mas um novo e emocionante começo. Agora eu preciso que você faça sua parte. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final que vai marcar a sua vida. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar essa luz.